Bom dia na paz do Senhor Jesus. Sou Carlos Gomes e você está no Pão Diário. Bom dia e que a paz do Senhor seja com você. Provérbios capítulo 22 e o versículo 6 diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nesta semana, estamos falando um pouco sobre família. Ontem falamos sobre relacionamento de filhos com o pai e hoje falaremos sobre pais e filhos. Observe os irmãos e amigos que a tarefa de pai e mãe em relação aos filhos é sempre árdua, difícil, porque vivemos em um mundo com tantos conceitos, com tantas dificuldades, que tudo o que fizermos em relação aos filhos na orientação ainda parece que é pouco. E aqui diz Salomão: instrui o menino no caminho que se deve andar. Então pensamos do que está escrito que, em primeiro lugar, pai e mãe têm obrigação de ensinar, de educar. Quando eu falo educar, eu sempre tenho em mente o seguinte, que educação é coisa de pai e mãe. Escola simplesmente repassa conceitos seculares, mas o pai e a mãe devem preocupar e se esmerar na educação e na instrução da criança. E ainda diz: instrui o menino no caminho que deve andar, não é no caminho que ele quer andar. E isto, muitas vezes, vai de contra a muitos conceitos que temos na sociedade moderna e principalmente no meio da psicologia, quando psicólogos ensinam que você não pode dizer nem não ao filho, que isso fará mal a ele. Será? Mas observe que aqui no capítulo 22, versículo 14 e 15, Salomão agora fala sobre disciplina. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Queridos, vocês estão diante de um homem que foi disciplinado com vara. Muitas vezes levei surras, e merecidas surras, e acredito que se não tivesse tido, dificilmente eu seria o homem que sou. Porém, hoje nós estamos percebendo que os pais têm um medo tão grande de disciplinar o seu filho, porque acham que seus filhos viverão revoltados. Na verdade, o que vemos é crianças sem disciplinas, sem limites, crianças que criam problema em todo o ambiente que estão, porque eles não foram ensinados a limites, que tudo tem limite. Criança que quando quer alguma coisa, seu pai e sua mãe têm que se virar, porque eles querem, são verdadeiros deuses humanos. Mas que grande erro! Discipline o seu filho, ensine o seu filho. Se necessário for, use a vara, é bíblico. Não há psicólogo melhor do que a própria palavra de Deus. Mas observamos também na Bíblia um caso interessante. Davi tinha um filho chamado Adonias, e este filho, de repente, se alvorou e imaginou que seria o rei. E vem a Bíblia e diz lá em 1 Reis 1, versículos 5 e 6, que Davi nunca o tinha repreendido. Este é o mal de quem cria filhos sem limites. Mas há algo interessante e maravilhoso quando pensamos na instrução. Porque a instrução não só são aqueles conselhos éticos, seculares, mas também instrução espiritual. Lá em Deuteronômios capítulo 6 e versículos 6 e 7 diz: e essas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e as repassarás aos teus filhos.
temos nós nos preocupado em ensinar os nossos filhos a temer a Deus, a andar na presença de Deus, a agradar a Deus? Eu vejo um exemplo na Bíblia, que é o caso de Ana. Ana pediu um filho ao Senhor e o Senhor o deu, mas Ana não queria para sua vaidade. Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu o darei para servir a tua obra. Samuel, ainda muito criança, foi entregue nas mãos de um sacerdote e lá ficou e tornou-se o grande homem. Samuel foi sacerdote, juiz e profeta em Israel. Lembre-se disso. Fale para os teus filhos dos planos que Deus tem na vida deles. Deus te abençoe. Amado Senhor, eu oro neste dia, agradecido ao Senhor e pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para orientarmos os nossos filhos, a cada casal, a cada família, e que os filhos sejam bênçãos nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe também a tua família.